bem-vindo de volta. Vamos para a nossa leitura bíblica diária. Hoje começamos mais um mês nesse ano de 2022 e a leitura de hoje do dia 1º de julho, dia 1/6, é Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Estando mortos à lei, servimos a Deus em novidade de espírito. A lei opera em nós a morte, luta da carne com o espírito. Não sabeis vós, irmãos, entre parênteses, pois que falo aos que sabem a lei, fecha parênteses, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejas daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que estão pela lei obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou,
Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Eita, nós, hein? Então, vamos lá para a segunda parte da leitura de hoje, dia 1/6. Salmo, 1 Samuel, capítulo 16. Então, o título: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois, ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É, de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não antes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido, Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido, Senhor. Assim fez passar Jessé e seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar. Porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. Entre parênteses. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. Fecha parênteses. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Saul é atormentado pelo espírito maligno. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar, e é valente e animoso, homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho,
o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com a sua mão. E a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Essa é a segunda parte da leitura de hoje. Terceira parte, Salmos 61. Davi confia em Deus como seu refúgio. Salmo de Davi para o cantor Mor sobre Neginote. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre, prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Então essa é a nossa leitura de hoje, primeiro dia do mês, dia 1/6. Então ali em Romanos, né? Falando sobre lei, sobre pecado, sobre que eu sou pecador, mas com o entendimento da fé a gente evita esse pecado, né? E tem aí também a lei, né? Só que o homem é corrupto, inclusive o homem que cria as leis, né? Todos os homens são. Então a gente precisa estar muito mais na fé do que na lei. A gente tem que cumprir as leis, né? Tem que andar certo, mas principalmente a lei de Deus, perante Deus. Porque a lei de Deus não tem nenhuma que é ruim, não tem nada de ruim. E então, vivendo na lei de Deus, a gente só acerta. Já na lei dos homens, tem que tomar um pouco de cuidado, porque essa lei ela pode ser modificada para a gente deixar de adorar a Deus e inclusive adorar a deuses, né? Deuses com D minúsculo, que não existe outro Deus, só existe um Deus que criou o céu, a terra e deu a vida a gente. A gente não veio da ameba, da bactéria, não. A gente veio do barro que Deus criou, tá? A gente não é evolução, a gente não veio do macaco. O macaco não fala até hoje, né? Ele parou de evoluir, um macaco virou gente e o resto ficou para trás. Então tá bom. Não. Deus fez a gente e fez o macaco também. Mas a gente não veio do macaco. Outra coisa. Depois ali em Samuel, né? A pessoa deixa de fazer as coisas de Deus e ela perde a bênção, né? E Davi agora é ungido de Deus e ele passa a ser o homem de Deus. E precisa ser obediente para que Deus faça a obra através dele. Então que a gente fique atento às coisas de Deus, né? Para não pecar, para não sair dos caminhos do Senhor. E se for para estar em algum lugar, em algum templo, que esteja, se for para estar na sua casa, esteja, mas esteja diante de Deus. E principalmente leia a Bíblia. Leia a Bíblia, que aí ninguém te engana, ninguém vai te iludir. E assim, a gente não é aqui, né? Não é na terra. Então não adianta ficar com ilusão de
Prosperidade, gente, prosperidade em Cristo, no céu, na terra prometida, na eternidade com Deus. Aqui na terra dá também, é só trabalhar, 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 trabalhar. É só trabalhando que a gente consegue essas coisas materiais que só ocupam o tempo da gente e tira o foco em Deus, mas ninguém tá proibido de fazer isso. Eu faço também, só não pode estar antes de Deus, é só isso. E aí os salmos, né? Onde Davi agradece, porque Deus ouve ele, né? E é isso, gente. Um bom dia, uma boa semana, um bom mês. Que Deus abençoe cada um de nós, nos livre das pessoas más, dos espíritos maus, do homem mau, do homem depravado. Cuida das nossas criancinhas, não deixa que nenhum mal chegue a elas. Que o Espírito Santo do Senhor seja sobre cada um de nós e alcance o maior número de pessoa possível, porque pelos acontecimentos, né, a gente não tem muito tempo para aprender muita coisa, né? Dá a impressão que estamos sim já ali no para não é previsão, né? Para os acontecimentos ali, das visões dos antigos lá, da Bíblia, né? Daniel, ali Apocalipse. Então, muita barbaridade, muita coisa ruim acontecendo. E na Bíblia fala que são os sinais, né? Pode ser o início das dores. Então, vamos ficar firme em Deus, porque nada sai da vontade dele, né? Não adianta desesperar também. Só pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Quem tiver que acordar, que acorde logo. E vamos que vamos. Tchau, tchau. Até amanhã.